Estamos na 12ª lição. Estamos nos preparando para o 13º sábado. Então eu peço para que você, que é membro desse canal, possa não apenas assistir este conteúdo, mas que você também venha compartilhar com outros que necessitam crescer no conhecimento da Palavra de Deus. O tema dessa lição é Sentindo-se Realizado. Eu quero ler com vocês o texto de Isaías, capítulo 58, versículo 5 em diante, que diz o seguinte: Seria este o jejum que escolhi, que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e de aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de escravidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos? Recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que se encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será sua retaguarda. É interessante aqui na lição de domingo, falando acerca do o que preenche o coração do homem. A lição diz que o alimento ela pode encher o estômago, o dinheiro pode pagar as contas, a música pode satisfazer os ouvidos, o entretenimento pode nos fazer rir, mas somente Deus pode satisfazer a alma sedenta e a alma faminta. Então, o que preenche o coração do homem? É a busca de Deus, é a busca pelo Todo-Poderoso. Só que é interessante que a gente recebe de Deus algo para compartilhar. Assim como a única forma de preenchermos o vazio que há no nosso coração é buscando a Deus, também uma das formas de Deus querer preencher este vazio que há em nosso coração é quando deixamos de olhar para nós mesmos e focamos no nosso próximo. É interessante que a lição dia de segunda-feira ela vai querer trabalhar essa questão do equilíbrio entre dar e receber. Há muitas pessoas em nosso dia a dia que elas só querem apenas receber, mas não querem dar. E quando você olha para a natureza nos ensina que o melhor espírito que o ser humano pode dar, que o ser humano pode exercer nessa terra, é o espírito de dar. Dar sem esperar receber em troca. É óbvio que como seres humanos queremos reconhecimento, queremos um agradecimento. Isso não está errado. Mas quando você só vive para ser colocado no palco, você só ajuda só para ficar de boa com as pessoas ou para ser honrado perante a sociedade, é isso que a Bíblia tem criticado. Então, a única forma de sermos preenchidos é buscando a Deus, mas também buscando quebrar as correntes da injustiça, desfazer as ataduras da servidão, deixar livres os oprimidos, acabar com todo tipo de servidão e recolher em casa os pobres desabrigados, e só assim nossa luz romperá como o alvorecer da alma, ou seja, a cura brotará sem demora. Aquilo que nós esperamos como recompensa nada mais é do que uma consequência daquilo que a gente faz para o nosso próximo. Então, para recebermos a cura, precisamos ser servos. Precisamos de uma vida abnegada.
Precisamos de uma vida de serviço. Não é à toa que Paulo, em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, Paulo ele vai nos dar um conselho. Que conselho é esse? Levem as cargas uns dos outros. Se você sente a necessidade de buscar a Deus, o resultado dessa busca é se importar com o próximo. É por isso que a lei, ela se resume em 2 mandamentos. Que mandamentos são esses? Amar a Deus, ou seja, mostra que o ser humano, ele necessita de Deus, ele precisa buscar a Deus, ele precisa ter uma comunhão com Ele, mas não basta apenas isso. Ele precisa agora exercer esta comunhão com o seu próximo. E é por isso que Paulo nos aconselha levarmos as cargas uns dos outros, porque só o ser humano tem capacidade de influenciar outros. Então você, jovem, tem a capacidade de influenciar outras pessoas para o bem. Seja por meio das suas redes sociais, seja por meio de alguma ação solidária. Mas Deus ele nos chamou para não sermos fardos para as pessoas, mas sim auxiliadores. Sempre buscar o melhor das pessoas. Mas também é óbvio que nós precisamos de um apoio humano. E a lição ela vai dar o exemplo de Marcos, capítulo 2, onde conta a história daquele paralítico. Aquele paralítico, ele precisava de Cristo, mas ele só teve acesso a Jesus por conta dos seus amigos. Ou seja, não é vergonhoso para um cristão ele necessitar da ajuda do outro para ir até Cristo. É como disse certa vez o Rodrigo Silva, a nossa vida possivelmente será a única Bíblia que as pessoas irão ler. E também a minha vida será a única forma pela qual as pessoas terão um encontro com Cristo. Assim como aquele homem teve um encontro com Jesus por causa dos seus amigos, nós só poderemos, melhor dizendo, as pessoas só poderão ter um encontro com Jesus se nós assim o levarmos até esse encontro. Ellen White ela diz o seguinte: se não consegue depender de sua fé, dependa da fé de outros. E isso vai na contramão daquilo que é muito dito no meio cristão. Olha, não olhe para Jesus. É óbvio que a nossa fé, a nossa vida, a nossa esperança precisa estar totalmente em Cristo. Mas sabendo que nós temos a capacidade de influenciar tanto para o bem quanto para o mal, Paulo nos aconselha: aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia, porque por meio da sua queda pode levar outros à perdição. Então, claro, a nossa vida tem um poder de influência na vida de outros. Por isso que a Ellen diz o seguinte: se a pessoa não consegue depender da sua fé, então dependa da fé de outros. Cremos e temos esperança em você. Deus aceita a nossa fé em seu favor. Então a única forma de obtermos muitas vezes acesso a Jesus é por meio da vida de outras pessoas. Então procure bons exemplos. Procure pessoas piedosas, aquelas que vivem em contato com o Evangelho, em contato com Jesus, e também que ajuda outras pessoas a terem esse encontro com o Senhor. É por isso que precisamos descobrir o propósito da nossa vida. A lição diz o seguinte: ninguém exemplificou o propósito da existência melhor do que o próprio Jesus. Abraçar a missão de Cristo como nossa missão
mudará a forma como nossa mente processa tudo o que fazemos. Porque a nossa sociedade, ela anda para o abismo, para um colapso, porque ela perdeu o propósito. Ela não tem um propósito. Ela não tem uma meta a alcançar. E a única forma de encontrarmos esse propósito é por meio de Cristo, é por meio de Jesus. É quando nós estamos envolvidos na missão que o Senhor nos deu. Que missão é esta? Mateus capítulo 16, Marcos capítulo 16, Mateus capítulo 28. Se não me falha a memória, Lucas capítulo 24. Ou seja, pregar o Evangelho. E como nós pregamos o Evangelho? Por meio de palavras? Sim, mas também por meio de atos. Tudo isso irá influenciar a vida de pessoas. E elas terão um encontro com o Filho do Homem. É por isso que a lição também ela nos convida a abandonar completamente ambições egoístas e abraçar um novo propósito que é totalmente contrário à natureza humana. O que é isso? Marcos 10:45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então esse é o propósito que Cristo deseja que venhamos abraçar. Não sermos servidos, mas servir. Não sermos reis, mas sermos servos. Servos de quem? Uns dos outros. Porque dependemos do nosso irmão. A nossa caminhada cristã depende também de muitas pessoas. É interessante que no livro O Peregrino conta a história do personagem cristão e enquanto ele está caminhando rumo a Canaã Celestial, ele tem um parceiro. E aí eles andam no vale da sonolência. E aí, quando eles estão a caminho desse vale, nesse livro O Peregrino, o cristão ele começa a sentir aquele sono espiritual, ao ponto que ele quer desistir da caminhada. Só que o seu amigo diz o seguinte: não, vamos persistir, vamos sair daqui. E aí o peregrino, ou seja, o cristão, eles conseguem sair daquele momento de sonolência. Por quê? Porque ele teve a ajuda do seu irmão. Assim também somos nós. Para nós sairmos muitas vezes da nossa sonolência espiritual, da nossa apatia espiritual, do nosso egoísmo, precisamos da ajuda do nosso próximo e Deus conta com você, jovem, para servir de auxílio para outras pessoas. Ellen White diz o seguinte: a obra de beneficência é 2 vezes bendita. Enquanto aquele que dá ao necessitado beneficia outros, ele próprio é beneficiado em medida ainda maior. A graça de Cristo no coração desenvolve traços de caráter opostos ao egoísmo, traços que refinarão, enobrecerão e enriquecerão a vida. Ou seja, somente o ato de servir tira de nós traços de caráter egoístas e passamos a ter traços que enobrecerão e enriquecerão para a vida. Ela diz o seguinte: o propósito indicado por Deus de levar o Evangelho ao mundo nessa geração é o mais nobre que possa apelar para qualquer ser humano. E continuando, e muitos jovens de hoje, que crescem como Daniel em seu lar judaico, estudando a palavra
e as obras de Deus, e aprendendo as lições do servo fiel, ainda se levantarão nas assembleias legislativas, nos tribunais de justiça e nos palácios reais, como testemunha do Rei dos Reis. Assim como Daniel influenciou Nabucodonosor, o rei Dario, o rei Ciro e toda uma nação, Deus requer de jovens. Deus deseja que jovens venham influenciar não apenas o seu lar, mas também uma sociedade. E o que dizer do mundo inteiro? Que Deus nos ajude a colocarmos em prática e que venhamos a abraçar esta obra. Que todo o nosso desempenho, que todas as nossas obras, que todas as nossas forças possam estar totalmente ligadas à obra da pregação do Evangelho. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, ajuda-nos a influenciar uma geração, uma nação, um mundo, não para a nossa glória, mas sim para a Tua glória. E só iremos conseguir por meio do Teu Espírito. Tudo isso te pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu jovem. Eu te espero no último tema, na última lição da Escola Sabatina, que vem com o tema geral, Metanoia. Bem-vindo à renovação da sua mente.